Viver um projeto que acelera o ciclismo no momento que o fluxo era outro. Então, ter acho que a coragem de ir nesse contra-fluxo, de pensar em como não só se defender, mas como que a gente muda para os outros também, né? Foi um longo processo muito de reflexão, de debate. Acho que não foi uma negociação em si. Acho que o contrato em si foi um dia resolveu, se não, pá. Mas foi muito de debate de se vale a pena fazer, o que precisa ser feito, se a gente tem forças que se somam, se, né, a gente tem um entendimento que converge. E acho que a gente chegou nesse ponto e foi pelo menos para mim muito interessante passar por esse processo que me fez refletir bastante e tomar uma decisão que me empolgou, né? Um desafio grande para mim pessoal, para mim não só como atleta também, mas acho que é um desafio para a marca, para o grupo, para o ciclismo e tem uma oportunidade enorme, né, por trás desse momento desafiador. Então eu tô acreditando que vai acontecer e vai nascer muitas ações, muitos resultados, não só esportivos, que vão provocar e aguçar a paixão pela bike, que é uma coisa que eu vejo que tá enfraquecida, mas que está viva. Então a gente tem uma comunidade ciclística muito grande, a gente tem aquele interesse e a gente quase sempre que conversa com alguém que ama bike, sente um discurso um pouco de dificuldade, de negativo e tal, o tom da voz automaticamente muda. E eu não acredito nisso, eu quero que a gente volte a acreditar que dá para chegar num patamar ainda maior. Eu já passei por isso lá atrás, com talvez muito menos vivência, muito menos experiência para ter a lucidez e entender isso. E hoje eu entendo que às vezes é só uma favorinha. Foi muito, muito interessante esses últimos dias agora, durante o training camp com o time, porque é uma galera comprometida que ama o que faz pra caramba. É uma mistura de gente que já viveu muita coisa com gente que já conquistou, mas ainda tem muito pela frente. Atletas mais jovens que ainda estão começando ali. E eu fiquei me questionando assim, pô, será que eu vou tocar esses caras? Será que eu vou conseguir, assim, fazê-los querer mais, acreditar mais? E foi, assim, impressionante, não só ver a mudança neles, mas em mim mesmo. Foi algo que eu não vivia há muito, muito tempo, de querer estar num grupo. Sinceramente, eu estava muito receoso. Assim, eu sou um atleta de sucesso no mountain bike. Não tive esse contato nos últimos anos diretamente com o ciclismo de estrada nacional. Né? Então eu sabia que existia um preconceito já muito forte, né? Uma visão, é, uma percepção já muito consolidada. O Henrique Avancini é esse cara, essa pessoa aí, ele é desse jeito. E eu sei que quem tem a chance de conviver comigo vai se surpreender e frustrar pelos motivos completamente diferentes do que eles projetavam de frustração, de surpresa. Então foram dias especiais assim para o grupo, para o time, de construir algo coeso, de eles entenderem também a missão que a gente está carregando como grupo, o que isso impacta diretamente para eles, para todo o núcleo da equipe, mas principalmente para o ecossistema do ciclismo de estrada competitivo, e isso se amplia para a cultura da bicicleta no país. Né? Então acho que é uma fase legal. De verdade, tinha muito, muito tempo na minha vida que eu me sentia tão empolgado com um mega projeto, assim, com algo realmente maior do que o indivíduo. Né? O Henrique, isso que você falou é exatamente o que refletiu a conversa com todo mundo ontem aqui.
todo mundo com esse mesmo encanto e essa postura de te conhecer melhor, e o Rodrigão, o Filipinho, todo mundo falando o quanto foi feliz no encontro não tem ninguém. Eu queria perguntar, você falou de sensação, como é que foi a sensação de ontem, né, numa live, para tanta gente aqui reunida, é, expor que agora você é Swift, que agora você tem uma nova casa. Eu queria saber como é que foi o seu pós, depois de você ter declarado isso, qual que é o seu sentimento assim, de mudança e de novo momento. Ah, Leandro, eu acho que envolve libertação, né? Assim, de agora eu quero mostrar para o mundo o que eu estava tentando fazer, estudando e tentando executar, e de renovação também. Poxa, tantas vezes assim, eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, já me senti muito mais velho do que eu me sinto hoje, né? Então essa renovação de vida, esse fôlego de vida, assim, de cara, eu quero muito fazer isso dar certo. E não é. Eu quero muito ganhar corrida, eu quero muito que meus parceiros ganhem corrida, mas eu quero que isso traga resultado para o time, para o crescimento ali de um programa esportivo, que traga crescimento para o ciclismo. Isso envolve a vontade de trabalhar. Acho que tinha muito tempo que eu não colocava tanta coisa em projeto como eu fiz, talvez ao longo do último mês, de projetar plano de comunicação, plano esportivo, individual, coletivo. Então tudo isso eu acho que é a questão da chama mesmo. E eu que amo bike mais que, sei lá, mais que quase tudo, eu também me senti nos últimos anos, momentos de aquele desânimo de, poxa, eu tenho que fazer porque eu tenho o poder de fazer, mas às vezes perdendo um pouco essa atração. E aí esses caras me provocaram muito isso também. Porque no momento de muita baixa, no momento muito bom, você mais quer um ativo interessante, né? Seja para consolidar sua marca, seu produto, ou para tentar, enfim, reverter uma situação negativa. E eu vi que o teor de conversas, de negociação, não era esse. Era, pô, a gente precisa fazer alguma coisa pela bike, né? E os dois, assim, apertaram um botão que mexe comigo. Tipo, o ciclismo precisa de você. E eu já falei isso, eu não me sinto nenhum messias, nenhum salvador, e nada que eu faço outro não poderia fazer. Mas eu também não gosto de delegar responsabilidades que eu poderia carregar. E como eu enxerguei assim, um ambiente com a Swift, e não só a Swift, né, a, com todo o grupo S2, a possibilidade de fazer coisas legais, criativas, de ter força de trabalho voltada para isso. Aí eu falei, cara, isso aqui é o caminho que eu tenho que ir. Inclusive falei com a Ana durante o conteúdo que a gente gravou, que esse é um caminho não óbvio para mim, porque isso não estava no meu radar. Na verdade, assim, isso era o que estava quase como um X na minha lista, é o que eu não vou fazer. E foi algo assim que foi sendo construído e que cresceu uma certeza de, cara, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com a minha jornada pessoal, mas como ação, como um próximo passo, eu não consegui lutar contra isso, sabe? Foi assim, a minha intuição me empurrou para cá. Legal. Na minha ponta, também estou na loja, né? Também trabalho dentro de uma loja. Então, de ontem pra cá eu já vi uma renovação de intenção muito forte, assim, da gurizada. Porque até no teu post ontem eu fui dizendo, que vontade de comprar meu speed agora. Vai falar coisa assim, sabe? É exatamente isso, que o pessoal, apesar de tu dizer que tu não é um herói, a gente vê assim, quem pegou o ciclismo com a tua fase, ainda mais o Brasil, Copa do Mundo, uma coisa toda, então, pô, o patamar tá lá em cima, né? É uma coisa que eu, na minha ponta lá, com a minha rede de contatos, vi muito isso, assim, tem grupo de WhatsApp, pessoal comentando, cara, como é que é? E aí, vai correndo bravo, vai correndo mountain bike, como é que vai ser, o que vai ter? Entendeu, sabe? Essa... E aí, claro, né, é um mercado que se movimenta, né? Acho que é um mercado que precisa dessa ação, que é muito bem que os meninos Estados Unidos, né, falaram bem disso, né? Porque eu tô muito na ponta, né? Eu vejo muito isso na ponta. Então acho que vai somar demais esse negócio muito. A mais aí, né? Pra acreditar nessa coisa. Muito show. Acredito.
Quando você anunciou a aposentadoria, eu lhe fiz uma pergunta e você deu uma resposta que Eu fui assim contigo. foi. Não, você dependente era um momento muito emotivo pra mim. Agora tu viu? Tá vendo? Do jeito que ele fala. Pois é, mas naquela época você falou assim, cara, mas tem mais gente para fazer. É isso que eu entendi a mensagem. Não pode depender de mim. E agora a sensação que eu tenho, fala um pouco mais sobre isso, que também teve várias coisas que acabaram trazendo esse desânimo e essa questão mais móvel. Mas você percebeu que eu estou entendendo isso, você percebeu que as pessoas entenderam que todo mundo tem que fazer? Você está trabalhando exatamente nisso. Vai trabalhar para mostrar de fato agora que outros Silvas têm que fazer o seu papel, que tem que construir. Cara, coincidência ou não, acho que é uma mensagem um pouco subliminar, direto, porque eu tenho um Silva no nome, né? Porque realmente, assim, eu sou a Vancini, mas eu sou um Silva. Antes da Vancini vem um Silva. E eu acredito muito nessa questão de não delegar a responsabilidade, né? De carregar de fazer e executar o seu papel também. Tem um cara aqui com a câmera do meu lado aqui, que, assim, eu tento carregar ele em quase todos os projetos que eu vou. E não é porque ele seja agradável, não é porque ele é nem mal-humorado. Mas, cara, eu sei que ele cumpre a missão. Eu sei que, assim, quando a gente teve que gravar o vídeo de lançamento, ele foi no detalhe para entregar alguma coisa que fosse boa pro ciclismo. Então, eu acho que isso é a parte minha de aguçar nas pessoas. Porque é normal a conquista esportiva te projetar para um lugar que as pessoas te têm como especial, diferente. Ele foi escolhido. E eu não acredito muito nisso. Eu acredito em desenvolver o seu potencial, mesmo que ele seja mínimo. Que eu acho que é a esperança que eu agarrei para minha vida. Eu acho que eu nasci com um potencial muito pequeno, mas se eu não cheguei no meu melhor, eu cheguei muito próximo do melhor que eu poderia ser. E é isso que eu continuo buscando também. E acho que no mountain bike, assim, eu fui bicampeão mundial saindo do Brasil, cara. Então é diferente, né? Até o currículo que eu tenho é um currículo bom, comparado a grandes nomes, mas com a jornada que eu tive, é uma carreira única, né? E ganhei muita corrida, a recorde de vitórias do Series na Elite é meu, no mundo. Enfim, fui o primeiro a ganhar nas modalidades e tudo mais. E aí, esses feitos te colocam naquele patamar já. Então, o cara, ele é especial. Quando eu venho para o ciclismo de estrada, assim, eu tenho lá o know-how esportivo, a experiência de vida e tudo mais, só que é outro esporte, cara, é outra disciplina. Então, isso, quando você vai falar com um atleta mais jovem, com a mídia ou com o público, a partir desse patamar de um grande nome é uma coisa. Quando eu desço e agora eu sou um ciclista e eu tenho que aprender também, e eu tenho uma relação de troca, é diferente. Porque aí as pessoas se sentem muito mais abertas e muito mais próximas. E eu tento trabalhar isso óbvio que não consigo alcançar todos, mas com quem está à minha volta, eu tento trabalhar o meu senso de humanidade, né? Que eles trabalhem isso também, né? Então, com o time, acho que o meu papel é muito esse, não é só na parte esportiva em si, mas é de aguçá-los a eles acreditarem que eles podem mais, né? A autopercepção do valor que eles têm, da capacidade que eles têm de produzir e atingir outras vidas, fazer o esporte crescer, e ter essa vontade a gente falou muito nesses últimos dias, de vontade de contagiar, né? De passar para o outro o que a gente está cultivando dentro de nós, o que é real, o que é verdadeiro. Então não é um discurso falso, não dá para esconder, né? Então a gente não tropeça na nossa fala porque é real. É o que a gente está matutando muito tempo, vivendo, experimentando. Então quando você fala, é um discurso verdadeiro.
E o discurso verdadeiro, às vezes, sem a pessoa entender tudo, ela começa a sentir a energia daquilo, né? A vibração daquilo, começa a visualizar. E aí a gente vai mudando todo o ecossistema sem perceber tão nitidamente. E aí o que tava, tá meio ruim, tá difícil, de repente a gente vai estar falando de novo, pô, tá legal. Ô, Respondi Henrique, a tua pergunta? Mas é algo mais além da equipe, o mercado inteiro. Porque o papo que você teve com a Ana, você falava de fazer com que quem está de fora também desejar estar lá. Sim. Está querendo criar uma equipe que gere esse desejo de todo mundo evoluir, de continuar lutando. Ou seja, as pessoas continuem crescendo e fazendo e construir também para si e para o mercado. Você falou muito agora do time, mas era no todo também. Sim, eu vou pegar só um exemplo, mas dentro do plano de ação da equipe que a gente foi desenvolvendo ali dentro das negociações, né, do estudo e tudo mais, eu até falei para eles, nossa negociação acho que vai ser boa porque mesmo que eu não entrasse no time, eu acho que teria provocado certas reflexões. E até no plano de comunicação especificamente, acho que a equipe está atingindo um outro patamar para expor o ciclismo, né? Penetração em mídias de massa, ter uma divulgação maior do que a equipe onde está competindo e tudo mais, né? Ter essa vitrine mais superficial, o que é muito, muito importante. Mas internamente também a gente criou um plano de comunicação que a gente está chamando de comunicação cultural, que é mostrar o que a gente está fazendo, no detalhe do que a gente está fazendo, com o objetivo de ser um bom exemplo, ser uma referência, ou de mostrar o nosso processo real ali, do que nós estamos experimentando, buscando e qual é o resultado disso, né? Então é a camada interna por trás do resultado, porque às vezes a gente vê o que está acontecendo, existe a divulgação, existe enfim, a percepção, mas não existe um entendimento profundo, né? Então acho que vejo que o projeto traz uma força maior cultural nesse aspecto de trazer a reflexão para as pessoas, para o mercado, para os envolvidos com o esporte, de forma mais direta ou de forma mais indireta. E vamos ver qual vai ser o resultado disso. Vai ser forte. Amém. Você acha que com o Renan vai te ajudar bastante isso aí também, né? Porque ele fura bastante agulhas do ciclismo, do esporte como um todo, e também tem se tornado um bom ciclista, né? Eu acho que vai contribuir bastante no projeto disso, né? Acho que contribui muito porque o Renan ele traz uma visão de um expert que domina a parte de comunicação em uma esfera muito mais ampla, numa esfera maior e ainda esportiva. E é um cara apaixonado por ciclismo. E acho que ele entender a visão dele, né, como alguém que representa um canal de comunicação da grande mídia esportiva, vai ajudar muito a traduzir isso para toda a comunidade ciclística, né? E até para os próprios atletas também. Então o Renan acho que é um pivô muito importante de tudo isso, né? Do que a equipe pode trazer de resultado, o que a equipe pode representar para a cultura ciclística, né? Principalmente falando do ciclismo de estrada especificamente. Henrique, quando a gente fala de comunicação e desse papel cultural, né, a gente tem um problema aqui no Brasil que é a falta da cultura de bike. Então, quando uma equipe neerlandesa ou francesa vai gerar um conteúdo, todo mundo já sabe a base por trás daquilo e vocês vão ter que ir muitos passos atrás e entender, explicar, né, tática, explicar construção, explicar planejamento, explicar muita coisa que é básica para quem está dentro do mundo do ciclismo e não é para o público de maneira geral. Mas para essa construção, e aí tanto de conteúdo que vocês vão gerar, quanto de calendário, tem referências que vocês estão trazendo de fora? Tem algum benchmark? Tem algum
alguma estrutura que já está consolidada aí, que a gente pode esperar ver de conteúdos e até de calendário, né? Você comentou comigo na entrevista que vocês vão estar nos 5 continentes esse ano. Como é que foi esse processo aí de construção? O programa esportivo, né, existe uma divisão ali do pilar de gestão e do pilar de execução esportiva. E nessa parte esportiva, a gente agregou um pouco mais de ferramentas para os atletas, meu grupo de staff trouxe outras ferramentas para o desenvolvimento dos atletas e do staff também, principalmente pensando em desenvolver pessoas que sejam esses catalisadores, né, e que possam promover essa visão do que é o ciclismo que a gente vai estar fazendo. E assim, Ana, eu acredito que a gente tem que fazer muito do nosso jeito. Obviamente existem referências, né? Eu já participei de projetos muito legais, globalmente falando. Acho que a gente tem a expertise do grupo S2, da Sense e da Swift, de entender muito o brasileiro. Tem a minha vivência também. E eu acho que a gente precisa... É quase um processo de desconstruir e reconstruir. Diferente do que eu vivi, experimentei no mountain bike com a minha carreira e com o que eu produzi a partir da minha carreira, que foi de uma coisa minúscula crescer. Então, quando a gente fala de ciclismo, primeiro que é uma modalidade muito tradicional, que tem muita história, que já teve momentos de maior valor, falando aqui no Brasil. A gente viveu uma grande baixa, que agora talvez seja o momento de voltar a recuperar, só que a gente está recuperando para onde, sabe? Além desse gráfico, qual é o norte, né? E isso é importante a gente mudar, porque o ciclismo global mudou. Então a gente trazer essa nova percepção para atletas públicos e investidores é importante. É importante fazer isso com os atletas mais jovens, é importante fazer isso com quem está há muito tempo aqui, e o que é importante é que essa vontade seja unânime dentro do projeto. Eu não falo só de atletas, eu falo de atletas, dirigentes dentro da equipe, os patrocinadores da equipe, terem esse entendimento de, olha, é assim que a gente vai trabalhar, a gente quer fazer um ciclismo diferente. E não quero o conflito direto com ninguém. Simplesmente a gente vai tentar fazer um processo novo, comunicar esse processo novo, e a gente vai mostrar onde a gente vai chegar. Com os atletas mais velhos, com os atletas mais já consolidados em desenvolvimento, e o que vai ser desenvolvido dentro do time desde o começo. Desculpa, eu estou furando alguém, mas você estava falando dos níveis diferentes. Você vai participar dessa construção dos desafios e dos objetivos, que uma das pautas que eles mais contaram foi o momento que cada um contou seus objetivos, seus sonhos ali, que ainda faltava realizar. Você gostaria de fazer parte, por exemplo, mais próximo, por exemplo, do Luiz Fernando, que é um garoto muito promissor, com sprinter, tanto quanto dos objetivos que você vai buscar pessoalmente? Sim, totalmente. Essa talvez um dos meus escopos principais ali em todo o projeto é ajudar esses atletas mesmo que não seja diretamente, mas ajudá-los a desenvolver o que é a meta pessoal de cada um ali, pensando sempre que o objetivo maior é o bem do ciclismo, é o bem da bicicleta acima do ciclismo de estrada profissional. E o entendimento de todos é esse, né? Acho que desde a gestão do time, o investimento no time, é que realmente isso gere um efeito positivo pro que a gente quer, pro que a gente ama. O nosso objetivo maior é ver mais gente andando de bicicleta e se sentindo muito bem com isso. Então sim, eu já tenho me envolvido, não com todos de forma direta, mas às vezes muito de forma indireta, para entender, poxa, esse cara precisa dessa ferramenta,
E nisso, eu acredito, de verdade, que eu tenho a experiência e o tato para perceber o que é necessário. Não que eu saiba fazer o que é necessário, mas, poxa, esse cara precisa desenvolver essa determinada parte de um trabalho de preparação ou outra parte, e tentar buscar um profissional que se adeque a essa necessidade, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de investir em pessoas, eu gosto de ver as pessoas crescendo à minha volta, e sejam elas assim, como o caso do Luiz Fernando, que é um atleta promissor ali, indo para a categoria elite agora, ou até como o Rodrigão, né? Pô, assim, eu fui dormir os últimos dias incomodado, assim, pensando em, cara, qual o estímulo que eu vou dar para esse cara para mudar a preparação dele e tal, e para ele voltar a acreditar que ele pode, de repente, pegar uma melhor performance que ele não tá vendo. E isso é algo que me motiva muito, sabe? Eu quero ver os meninos crescendo. Ô Henrique, a gente tem um assunto assim que é. A gente discute muito sobre atletas vencerem corridas, terem uma carreira bonita, bem-sucedida e até longeva, mas discute-se pouco sobre a aposentadoria. Ter o que acontece depois dali, qual que é o sentimento da aposentadoria. E nessa guiança que você chega para os atletas, hoje você tem essa experiência, né? Viver um período de aposentadoria. E aí, eu queria escutar de você, assim, o que você leva para eles desse período? Se é um período que você vive exatamente aquilo que você imaginava, tipo, não, era exatamente isso que eu pensava para minha vida, ou é um período difícil, é um período que você fica um pouco mais frustrado, você sente fora da caixa, e como que esses atletas precisam pensar nisso, porque a gente está vendo um pequeno surto global de aposentadoria surpresa, né? Pelo menos para a gente que está de fora, mas grandes atletas assim que a gente não esperava aposentando. E o que você leva para esses atletas aí que estão no grupo sobre esse assunto? Desculpa, deixa eu complementar a pergunta do Breno, porque ela tem a ver com uma que eu queria saber, que é, vocês não estão num grupo muito bom, muito jovem, né? A gente tem vários meninos aí que eram 23 no ano passado, 2 anos atrás, conquistando resultados expressivos na sub-23, e eu vejo que essa geração, muitas vezes, quando é colocada num patamar, o moleque tá ganhando tudo ali, na júnior, na sub. Desaparece. E aí, ele entra na elite, no nível que vocês estão entrando esse ano pelo projeto esportivo de vocês, e ele vê que o buraco é muito mais embaixo, tem um processo de frustração também, muitas vezes, que leva a esse processo que o Breno está fazendo. Então, só para complementar a pergunta do Breno, como é que vocês estão fazendo para fazer eles absorverem essa realidade sem perder motivação e acreditando que o trabalho de construção é muito mais longo? É um tema muito, muito interessante, acho que muito amplo, né? E não necessariamente eu tenho a resposta para isso. Mas o que eu vejo, o que eu sinto assim nos atletas, né? Até hoje as pessoas me perguntam se eu tô, e acho que eu vou responder essa pergunta durante muito tempo, se eu tô arrependido de ter parado, ou se eu parei cedo demais, ou coisas do tipo. E para mim foi um sonho vivido, e a realização foi muito maior do que eu pude sonhar. E principalmente não foi uma realização óbvia. Acho que as conquistas que eu tive não foram conquistas almejadas, sabe? Foram conquistas que foram aparecendo no meu caminho, que fui realizando, abraçando a possibilidade. Então, assim, acho que é justo falar que uma das maiores realizações da minha jornada como mountain biker foi a vinda da Copa do Mundo pro Brasil em 2022. E, cara, isso nunca foi uma coisa que eu botei na minha bucket list lá foi assim, foi a oportunidade que apareceu, a reunião, o contato, fazer a ponte, enfim, foram várias peças que foram se apresentando e que eu não deixei passar. Eu falei, não, vou pegar isso, porque pode ser muito bom. E fui abraçando, e às vezes foi um sonho ali que ele foi sendo construído no processo, na realização do processo.
E o que eu acho que é importante, assim, e o que me deixa muito em paz com as coisas que eu tô fazendo hoje e me renova muito, a nossa vida é muito limitada. Teu vigor da juventude, ele muda, a tua percepção do todo, ela muda, e quando a gente consegue se libertar um pouco do o que eu quero, o que eu sonho, o que eu busco, e a gente consegue aliar um pouco esses sonhos e metas pessoais com algo maior, e é isso que eu estou tentando trazer para eles, e acho que praticamente todos ali já entenderam isso em níveis diferentes, mas é que o sonho deles pode fazer um bem muito maior para outras pessoas, para uma coisa muito maior. E aí é mais fácil sonhar, e é mais fácil buscar esse sonho também, porque não é fácil. Pô, você vai ter lesão, vai ter um acidente, vai ter um ano ruim, vai ter uma enfermidade, você vai ter um problema pessoal, você vai ter um problema, enfim. A vida não é fácil, mas quando você está buscando alguma coisa um pouco maior, é diferente, né? Você lidar com esses setbacks, com essas frustrações, com esses tropeços. Então, eu tô vivendo um processo que é difícil. Eu falei com eles assim algumas vezes, olha, eu competi um ano na Europa, para uma marca legal, um time legal, pressão zero, porque eu estava completamente fora dos holofotes, tendo um retorno ali mais do que justo, financeiro e tudo mais. Só que eu não entregava, cara, resultado. E assim, eu tinha tudo para entregar, porque eu tava um cavalo de forte, só que na hora de entregar me faltava assim, eu me sentia mais um dentre os outros. Era mais um fazendo um trabalho, era mais um fazendo porque é o meu sonho, e sim, é meu sonho. Mas acho que muda muito a sua percepção do todo quando você abraça uma missão maior. E eles podem abraçar isso também. Em alguns momentos é um peso, mas na maioria das vezes é o que te impulsiona para fazer algo grandioso, sabe? E já falei isso algumas vezes, assim, trabalhar com comunicação de pai, qual é o trabalho que é, né? Você, para trazer pro case pessoal de vocês, pô, é desafiador, não seria um pouco mais fácil talvez, né, ir pro óbvio, para flutuar, mas o que às vezes te agarra é isso e que, não, vou tentar mais, vou insistir nisso, vou continuar produzindo aqui, porque, pô, se eu promover isso aqui do jeito certo, se eu fizer isso aqui crescer, eu sei, por case próprio, que é bom. Então você quer promover o que é bom, né? Se a gente sente esse incômodo na alma. E eu acho que é um processo de entendimento dos atletas. Os atletas mais velhos do nosso time hoje, eles têm um papel muito importante. Porque às vezes o jovem, a gente acha que é mais fácil, os meninos jovens eles vão aprender e tal. Quando você vê um cara mais vivido, com experiência, querendo mudar e mudando, isso impacta muito. Então Em que sentido de mudança? Mudança como um todo, cara, do comportamento, do hábito, do pequeno hábito, da rotina, da tratativa entre o time, da autopercepção, porque é muito fácil eu, meus 36 anos e quase 30 de ciclismo, 37 de vida, eu falar que eu sou desse jeito, e desse jeito deu certo. Então, eu tento ser o primeiro a falar que eu posso mudar, eu estou tentando mudar, eu preciso mudar também. E como que a gente vai mudar para algo melhor? Então, assim, o Rodrigão, o Filipinho, o Wolf, que são os 30 a mais da equipe, cara, esses caras têm um papel muito importante, né, de trazer essa mudança. Isso é um ponto interessante, assim, você tem a maturidade, você já deve cortar um tanto de dificuldades na lista, né, que o atleta jovem ainda tem, várias, mas devem aparecer novas dificuldades ali que o atleta jovem não tem, né? Por exemplo, distância de casa.
Hoje eu acho que isso deve ser uma pancada para você e para os meninos mais novos do time, zero, né? Eles nem ligam. Eles é a liberdade, né? Né? E hoje você fala assim, não, qual que é um peso que tem que continuar a ser atleta até hoje, aos 36 anos de idade? Você vai falar com a minha filha. A negociação mais difícil que eu tive esse ano. Né? Falar, filha, faça o seguinte, papai vai fazer essas viagens aqui. Aí eu tenho que negociar o meu calendário com ela, cara. Porque ela tem 7 anos, mas eu me sinto nesse dever. E sim, é mais difícil porque depois de um certo ponto de realização e de vivência, de experiência, é mais difícil ter a ingenuidade do sonho. É mais difícil ter a esperança do sonho, assim, de cara, eu vou ver um negócio muito, muito legal. E às vezes para ver um negócio muito legal você precisa abrir um novo. Então, por que eu tô feliz pra caramba hoje aqui? Porque de repente, assim, e o processo para chegar aqui esses últimos meses foi difícil, foi estressante, foi de incerteza pra caramba, mas eu tô vendo uma coisa nova. E um sonho, assim, que agora tá latente pra caramba pra mim e que não tava no meu radar, não tava no meu caderninho. O meu sonho, o script do meu sonho, assim como foi em outras situações, não só na minha carreira no mountain bike, o script era outro, cara. Eu tava indo no script certinho. E impressionante como tudo do script certo deu errado, cara. Tudo incrível. Então, assim, quando eu... Cara, talvez eu tenha que... E não foi nenhuma coisa que eu busquei, foi por acaso, foi... esbarrei com os caras num evento, aí me chamou, conversou, sentou um café, tabapá, narará. E aí um primeiro projeto, não faz sentido, não faz sentido pra você, não faz sentido pra mim e tal. De repente, mas você não quer ouvir sobre a Swift Pro Cycling? Cara, eu não vou correr no Brasil. Em respeito ao cara, vou ver. E assim, me pegou a possibilidade. E hoje, assim, posso dizer que eu estou vivendo um sonho e que eu quero concretizar esse sonho. E o principal, resumindo, né, tá aberto para o novo. E é difícil você, depois de vivência, experiência, e concretizei, já tenho ali a maturidade de você voltar a ser ingênuo não quero fazer uma coisa nova de novo. Quero correr o risco de me ferrar de novo, de dar errado de novo, sabe? De voltar a ser perdedor. Principalmente como atleta, isso mexe muito. Porque você receber o elogio e o tapinha nas costas e você é o cara, você é o campeão e tal, às vezes o teu ego te empurra muito mais pra não, agora eu não quero mais sair daqui e assim, eu prefiro, sabe, vou me esconder do que voltar, no meu caso, uma disciplina completamente diferente e tomar na cabeça de moleque, cara. Que às vezes, e aí eu tenho que ter uma humildade danada, assim, de cara, esse garoto não sabe 10% do que eu sei, mas esses 5 que ele sabe estavam fazendo perder, sabe? Então acho que é um exercício humano mesmo, assim, de renovação. E você acha que esse tipo de acontecimento, assim, você vai tratar isso com normalidade? Ou... É porque, assim, por exemplo, você vê a aposentadoria do Neil Schuster, né? Ele aceitou isso de uma forma muito normal. Ele já não vencia mais corridas como vencia antes. E isso foi super ok para ele até o momento que ele falou: vou sair das pistas, não vou competir mais. Mas tem uma galera que tem a seguinte política: não, vou aproveitar que eu estou ganhando aqui e parar agora enquanto está tudo muito bem. Então você pode levar isso até... A gente fala isso muito de músico, né? Então, assim, a banda era boa, eles deviam ter acabado enquanto estava tudo bom. Foram lançar o segundo CD, deu tudo errado, devia ter parado enquanto era tempo. Isso levando para a carreira esportiva é de uma maturidade muito grande. Falar, não, deixa dar bagunça mesmo, não tem problema, isso vai ser saudável, né? E aceitar esse tipo de... Entre aspas, né? Não ser o primeiro lugar mais. Eu falei, esse fim de semana, eu conversei com o Leozinho, né? Ex-atleta ciência, agora ele acabou de mudar. Eu aceito o risco.
Eu não aceito a premissa de que eu não vou ganhar. Eu aceito o risco de que eu posso não ganhar. Mas tá lá pra ganhar. Mas estou lá para ganhar. Legal. A gente falou sobre você porque ele falou, fui competir fora esse ano. Aí a gente começou a falar sobre estar fora, ele é muito novo, ele tem 18 anos. Aí eu falei, pô, o Henrique Avancini conta muito, né, do período que ele ficou fora, é um exemplo legal. Ele fala que foi pancada demais, que apanhou, mas que voltou com a casca mais grossa. Como que tá sendo pra você, Leozinho, isso? Ele falou, não, eu adoro correr fora, é a melhor coisa que tem, eu acho super tranquilo, porque lá eu pego terceiro lugar, todo mundo vem me dando parabéns, me carrega nas costas. Aqui no Brasil eu pego terceiro lugar, a pessoa já vem assim, o que aconteceu? Deu errado, né? Então, é meio mais ou menos essa situação, né? Que você vai encarar aí. Pegar terceiro lugar já é meio que, assim, perdeu, né? Ô, Lúcio, posso te dar um exemplo, você falar? A sua não vitória na clássica de São Salvador, da repercussão e tipo, do que você deve ter ouvido e principalmente o que você sentiu de participar de uma prova aqui no Brasil e chegar próximo da vitória e não vencer. Não, acho que nesse caso específico acho que não, porque foi uma competição que eu decidi ali mais como um exercício de competição, porque eu sabia que era um circuito muito claro, com muitas curvas e tal. E sabia que assim, a chance de eu vencer uma prova daquela ali era mínima. Por ser extremamente curta, então eu chegava no nível de endurance ali que eu vinha me preparando. E por ser diferente também, acho que não, pra mim não chega a incomodar. E a crítica, acho que eu recebi tantas aí ao longo da vida que hoje eu tenho um pouco mais de capacidade de filtrar. Aqui não faz sentido nenhum, pelo menos eu consigo deixar de lado. Mas assim, dou um outro exemplo. Esse ano os meus resultados foram, e aí os resultados das provas que eu me preparei de verdade, os meus resultados foram criticados. Quando você contextualiza e vai a fundo o que eu fiz esse ano, não foi tão irrelevante assim. Mas, expectativa, se o cara fez e aí não ganhou e tal, e tá correndo no continental Europa, e só correu umas provas pro lá e tal, não fez nada, não ganhei nenhuma prova. Mas é muito mais complexo do que isso. E para quem tem um entendimento, começa desde, pô, realmente, assim, eventualmente poderia ter sido melhor e tal, mas não foi ruim. Pela consistência, pelas provas que eu fiz, por como eu competi, como eu aprendi a me posicionar ali dentro da prova. Faltou foram outros ingredientes ali que, teoricamente, o básico, eu fiz o check tudo certinho. Aí não sou eu que estou falando, são pessoas gabaritadas que me disseram, cara, você está fazendo tudo certo. Porque não está acontecendo, não sei, mas os teus números estão, a parte de preparação, em todos os aspectos, para você estar competindo em outro patamar. A parte dentro da prova ali, praticamente tudo eu fazia muito, muito bem. Então, não aconteceu, acho que por outros motivos, por outros ingredientes, que eu tenho uma ideia do porquê, mas fui muito criticado esse ano, assim, pela comunidade. Mas eu acho que por vários motivos, né? Existe o preconceito, existe aquela coisa de a disciplina é diferente, sim, de fato é diferente, mas eu nunca fui bom no mountain bike, naturalmente. Inclusive, assim, propensão fisiológica, cara, eu sou um ciclista de estrada, eu não sou mountain bike. Teve uma vez. Só que eu me desenvolvi como mountain biker até ganhar o que eu ganhei. E no ciclismo de estrada, assim, eu sou um júnior. Tô começando agora, fiz uma temporada. E assim, o que eu aprendi essa temporada, tem uma coisa que eu sou bom é de aprender, no erro principalmente. Então eu já provei isso na minha vida em vários aspectos. Eu nunca fui bom em nada, né? Até na escola eu não era bom. Mas eu aprendi a aprender tudo. Eu tenho meu processo, não sou um cara inteligente, não sou rápido em aprender, mas eu sei aprender. E quando eu aprendo, eu aprendi línguas de forma autodidata, eu aprendi a fazer conteúdo estudando por conta.
enfim, aprendi a ser atleta muito estudando por conta também. E tô aprendendo a ser ciclista de estrada. Com bons recursos na minha mão. Henrique, como que a gente pode, aqui eu coloco o Grupo S2, eu coloco a mídia, eu coloco, obviamente, a equipe, como que a gente pode fazer a comunidade aprender sobre ciclismo? Pensando que, e até dentro, pegando um gancho do que o Breno falou, que lá fora a terceira é valorizada. Que o que você fez foi bom, não foi irrelevante, foi dentro do contexto, foi muito bom. Só que aqui isso gera uma crítica até muito por falta de conhecimento. Aqui o brasileiro está acostumado com 2 resultados possíveis, vitória e derrota. Quando muito empate, você joga negócio de futebol. Como que a gente ensina a valorizar o processo, como que a gente trabalha com a comunidade? Você tem já uma visão sobre isso? Eu acho que é munir de conhecimento. Vamos pegar um exemplo, né? Dentro do time a gente tem uma parte agora que está sendo desenvolvida de educação e controle interno. Então, primeiros dias do camp a gente teve palestras sobre performance, palestras sobre antidoping, palestras sobre processos de antidoping. A gente tem o nosso passaporte biológico interno, né, os controles internos. Isso é tudo coisa que vai ser exposta. Né? Então, não é só um procedimento interno, mas é a gente mostrar como que está tentando mudar o nosso pequeno núcleo, o que é o efeito disso, o que a gente pode alcançar. Mas a questão do esporte em si, vou pegar a minha temporada de 2025. Eu fiquei a um grande resultado de ir para uma grande equipe. Assim, porque algumas grandes equipes a gente abriu a negociação, a conversa, e assim, tinha todos os checks ali para ir, mas falta uma aprovação, que é sair de boa performance dentro da corrida, que é andando na frente ou terminar mais ou menos bem, e a capacidade de realmente entregar, né, o último passo ali. E isso não é o entendimento do brasileiro. Se eu tivesse vencido uma prova esse ano, para o brasileiro, minha temporada ainda teria sido um fracasso. Então é a questão do entendimento real do esporte. E aí, quando você começa a olhar atleta por atleta, você vê que tem muitos atletas que são bons, um capitão de equipe e tal, que o cara não ganha prova 20 meses. Que às vezes o cara fez uma boa temporada, por quê? Eu pegar um parceiro de equipe meu que fez uma grande temporada, o Paul Wright. O Paul, ele teve acho que 5 pódios e 2 vitórias. Temporada incrível. Incrível. Tá numa equipe pro, num projeto legal. Já era um cara assim que tava, né, no meridiano ali de, poxa, talvez não vá mais. E o cara venceu 2 provas, não é? E acho que foram 5 ou 4 pódios contando essas vitórias. E isso, assim, é uma temporada magnífica. E às vezes a percepção do brasileiro é que se eu falasse que eu tivesse feito isso, mas o cara não está conseguindo andar lá. Porque o que tem de acesso é muito restrito. Ou talvez o padrão de referência, mas o Pogacar venceu 20 provas. E é completamente distinto. A realidade do todo, ela não pode ser explicada a partir da exceção, a partir do que está acontecendo com 1 ou 2. Então acho que isso é processo também de entendimento, de ir educando, de ir aguçando o estudo, né? Vocês, Gregário, fazem muito isso, né? De ir lá numa camada mais profunda, e isso acho que é mais gente falando, é o atleta, é o time, a roda de conversa, né? São discussões que vão alimentando essa visão mais ampla, mais profunda do que é o ciclismo. Só uma colaboração sobre o tema da aposentadoria tão falada, né? A gente tem uma passagem que eu falava com o Rubinho e ele me contava a história de vida. E ele é alguém que eu sempre me peguei como um exemplo rico de uma carreira exponencialmente virtuosa, né? Ele me falava que representou o Brasil em 3 Olimpíadas e de onde ele veio, etc. E eu disse que eu trocaria todo o sucesso financeiro e empresarial para ter vivido o que ele viveu.
Mas não somente, eu acho que o tema da aposentadoria no esporte, e não só no Brasil, que hoje, por acaso, mesmo momento de tanta dificuldade, nós temos o B. Cruz, que é um ícone, mas foi de altíssima performance, e o Rubinho, que continua na alta performance, agora não mais elite, mas que brilha bastante. E não somente, em Portugal eu convivo com o Carlos Barbosa, que foi um atleta pro tour e um oponente histórico do Henrique, que agora faz parte também da Federação Portuguesa. Mas o que determina essa aposentadoria é a conduta, né? É a conduta. Porque não basta aprender a fazer força na história do esporte, mas sim de uma conduta, de uma lealdade, e que não há dúvida que o mundo vai ter espaço para essas pessoas de conduta coerente, né? E de comportamento positivo, né? Então, assim, o que o Henrique hoje vem somar no projeto S2, e não somente a expectativa, claro, é de performance, porque ele é um ganhador e deseja vencer, mas é muito mais que isso, é um exemplo de alguém que traz um crédito, uma história de conduta e de força, e que o mundo sempre vai ter um lugar, um espaço especial para essas pessoas que foram leais e que têm um comportamento adequado, né? Então, hoje o Cândido é presidente da Federação Portuguesa, o Meizada do Mundo está, e o Davi faz parte da equipe de alta performance da Federação. E eu vejo que o mundo acaba providenciando caminhos virtuosos para essas pessoas de conduta coerente. Até voltando à tua pergunta, Dom, você falou do que eu te disse na aposentadoria, no coletivo. Desculpa mais uma vez pela agressividade, né? Não é, acho que é bom. Ele fez até um vídeo de reação da minha resposta. Foi legal. Cara, o que eu acredito, assim, né? A minha voz naquele momento era muito consolidada já no mountain bike. Então era quase que qualquer coisa que eu fale é uma verdade para algumas pessoas e qualquer coisa que eu fale é um absurdo para certas pessoas também. E por isso que eu senti assim, pô, o meu papel aqui, ele precisa ser diferente. Porque como atleta, assim, o que eu queria convencer as pessoas como jornada, como missão, como crença de vida, eu tinha dado exemplo. Assim, o livro estava escrito, quem quer ler e gostar, vai ler e gostar. Quem quer ler e não gostar, tá feito também. Então, assim, para mim era uma coisa que se eu continuasse ali, era por conveniência, era pelo ego, era pelo retorno financeiro, era porque eu tinha assim, um status muito, muito confortável, que eu construí com esforço e tudo mais, mas é sempre uma certa briga com o ego. E isso flutua, né? Até o que o Breno perguntou, eu não acho que existe essa coisa do momento. Qual momento certo? É para cedo ganhando? É para cedo quando está realizado? É viver enquanto aquilo te dá prazer? E assim, eu me aposentei das pistas e eu vivi coisas muito prazerosas já na sequência. Cara, eu fiz coisas assim que foram legais pra caramba, que eu pude agregar para a bike de uma amplitude obviamente menor, mas que me trouxeram muito mais verdade, novamente, muito mais prazer, descoberta, reflexão. Então isso é um ponto delicado. Acho que não é uma questão de... O tempo é muito plástico nesse aspecto, né? Então eu não acho que é errado alguém estender e ver o tempo te desacelerando. Acho que isso tem a sua beleza. Assim como eu não acho que é errado um atleta que venceu uma vez e falou, esse era o meu objetivo, esse é o meu sonho, agora eu quero ter um outro objetivo, um outro sonho. Acho que sempre existe um pouco de ego, de vaidade, sempre existe uma escolha que exige libertação, sacrifício também. É uma troca. Não julgo nenhum dos casos, sabe? Mas voltando, a conversa me levou a isso. Voltando a esse ponto específico do mountain bike, o porquê é diferente, completamente diferente para mim aqui hoje, era muito dessa coisa do que eu me tornei como mountain bike. E o porquê que ali o meu discurso era já uma coisa que eu percebia que era finito. Tava
até ali, nada acho que renovaria, sabe? E por isso que eu decidi, poxa, esse é um espaço que precisa desenvolver outros personagens, que outros caras precisam sofrer, conquistar e promover a forma deles. O meu case está aí para ser estudado, como referência de erros e acertos, mas a gente precisa de outras. A gente precisa do conflito de autores, né? Eu posso fazer uma pergunta, às vezes fugindo um pouquinho, e fica para todos também. A gente fala muito de mercado, dessa questão de paixão, de mercado acelerar, desacelerar, e a gente está vivendo um momento, já conversamos sobre isso. Alguns sentem, outros não, lojistas. A gente estava conversando ontem, falou, cara, minha loja tá bom, o movimento, a gente está batendo top 50 ali no mundo, Guildão tá aí, já vive a live também aí desde os keyboards, se quiser responder também. Acabou contigo mesmo. O cara trabalhou no Sandal, velho. Eu não conheço aí, Lembrando que eu voltaria atrás, foi exatamente a metade. Não, para de voltar, para de voltar. Tinha 18, tem 36, ou seja. Mas, cara, eu não tenho tanto tempo assim de mercado. Eu comecei no ciclismo tarde, Café na Trilha hoje tem 10 anos, quase a idade da ciência aí e tal. E pra mim é a primeira vez que eu tô vivendo isso. De um sentimento que me atingiu, achei que era a crise dos 40 anos, porque... E aí a gente vai vendo que a coisa realmente, as pessoas vão comentando, que a gente tem muito contato. E aí vem a indústria também sentindo, atletas de todas as modalidades, todas as atividades, sentindo, alguns aposentando, outros simplesmente perdendo visibilidade, provas, sentindo, não falta de patrocínio. O que está acontecendo, cara? O que aconteceu de, sei lá, 5 anos para cá, na visão de vocês? O que está acontecendo no mercado? De que forma que a gente pode resgatar, voltar um pouquinho aquele calor? Eu falei com o Breno, cara, será que quando a gente ia para a prova, tipo, a galera da mídia se encontrava todo mundo e tinha quase era uma rixazinha, mas era uma rixa saudável de criar o conteúdo, de botar na internet. Hoje parece que... Eu não sei, assim, eu não tenho essa resposta. É a primeira vez que eu estou vivendo isso. Não sei se já viveram em outros momentos. O que está acontecendo com o mercado? Acho que isso é o fluxo, né? Nilton, que é mais dinossauro do que eu, sabe que assim, é só olhar para trás. Quando você tem mais tempo de estrada, a gente já passou coisa muito mais difícil, cara. Nossa, eu já passei crise assim de se eu vou ter equipe ou não, ou se a estrutura vai ser boa ou não. No meu caso era, cara, eu vou trabalhar no supermercado, ou eu largar a bicicleta, ou eu vou tentar correr mais uma prova regional para pagar minhas contas aqui um mês, é uma coisa de sobrevivência. Então, assim, me preocupa, mas não me assusta. Porque eu entendo que existem as ondas, a economia do país, alguma crise social, uma mudança de comportamento, mas eu olho e vejo assim, existe uma comunidade muito grande de ciclistas no país. Talvez o cara que estava pedalando 5, 6, 7 vezes na semana, ele está andando semana sim, semana não. Mas ele continua tendo uma bike, ele continua, de vez em quando ele encontra com amigos de pedal e ele fala, não estou pedalando e tal, vou voltar. Mas a plantinha está quase morta lá, mas ela tem a luz ainda, sabe? Então, é estímulo, cara. Às vezes é uma fagulhazinha assim, eu falei isso várias vezes. Eu lembro de uma palavra que o Henrique deu numa largada de prova no Copa Internacional. Apesar de ter atrasado ali a largada em um minutinho, já comecei a ficar meio pé da vida. Tá me esfriando aqui no meu aquecimento cronometrado. Mas ele falou uma coisa muito legal, assim, de impulsionamento, sabe? Era concorrente direto dele. E o cara veio pré-largada, parabenizar pelo momento ali, que acho que naquela semana tinha atualizado o Mundial, tinha entrado no top 3 a primeira vez.
Ele falou, a gente tem um cara aí que está mostrando que é possível, a gente também quer mostrar que é possível com marca, com indústria, com competição. Então, assim, às vezes é uma fagulhazinha. Às vezes é um garoto desse aí ganhando uma grande prova do nosso time, muda completamente, sabe? Às vezes é um lançamento de equipe, às vezes é um canal de mídia. O contágio, ele é tão potente quanto a contaminação. E a gente está passando por um momento de contaminação. Que as pessoas entram na loja, às vezes o representante de uma marca, eu tenho loja também, né? Minha família tem. E quando o consumidor final começa a entrar na sua loja, que é um ambiente social, loja de bicicleta para ser o botequim do atleta, cara, aquilo ali. Quase que é um ambiente para resenha, é um ambiente para o cara ter um fôlego ali que ele está precisando na rotina pesada dele, para o empresário se conectar com um cara que trabalha no campo, enfim, em diferentes níveis sociais ali, e que quando esse ambiente começa a falar mal desse instrumento, que é a bicicleta, cara, tem alguma coisa muito errada. Aí, isso pra mim sim foi o sinal amarelo, vermelho, que acendeu nesses últimos, talvez, 2 anos, pra eu começar a perceber isso, assim, de cara. Porque uma bicicleta é difícil, né? Não, tô pensando em trocar, nossa, mas tá caro, mas a minha desvalorizou, mas ninguém respeita no trânsito, aí vai entrando num loop de percepção negativa de tudo. E aí, assim, quando você inverte isso, e eu tenho tido ali um pequeno case local, cara, é impressionante. Você começa a estimular, não é um estímulo comercial, um estímulo social, começa a mudar. Aí a galera começa, bike e tal, e volta a ter aquela força. Volta a querer pedalar, volta a convidar o amigo para pedalar, e eu não quero prestar essa bike para um amigo e tal. E você volta a ter esse movimento, sabe? Aí disso nasce o canal concorrente, disso nasce a pequena rixa ali local, disso nascem 2 equipes locais, localiza meu Swift, vai empurrar outras equipes também. A gente também agora vai ter que fazer diferente, porque os caras estão chamando atenção, então vamos dar na cabeça deles agora e tal. Seja no lado competitivo, no lado recreativo, isso vai estimulando. Olha o que os caras fizeram com o Science Grom, cara. Assim, que às vezes a gente para na percepção negativa, a gente para de olhar pro incrível que está acontecendo. Mas olha o que eles fizeram. Eu comecei num experimentozinho local, tem um bump track nos fundos lá da loja, e a gente começou a fazer uma escolinha. Cara, impressionante, porque a criança começou a ter um interesse, aí os pais começam a pedalar mais também e querem trazer o amigo. Agora, na época de férias, geralmente era um período que o local vai para fora e quem foi para lá tá numa outra vibe e tal. Começou a ter um movimento assim da galera que tá lá da cidade, leva os priminhos, não, vamos fazer uma aula e tal, porque entende que é uma experiência positiva, entende que tá gerando uma coisa legal. Isso, a gente tem essa força no fim das contas, né? É quem produz, quem executa e quem mostra isso, né? Quem divulga isso. E às vezes é só um empurrãozinho. O problema é que assim, a gente já estava olhando pro nosso semelhante, tá difícil, né? Tá complicado, né? E aí, realmente estimula a desanimar, né? Você acha que isso é um negócio nacional ou lá fora? Também. Global. É global, mas globalmente também a gente vê, quando eu olho, tem coisa incrível acontecendo. Você vê o que está acontecendo no Gradle mundial, é impressionante. Tem muita coisa legal acontecendo também. Só que, de novo, é a percepção negativa de tá difícil aqui, tá difícil lá, tá difícil em todo lugar. Mas eu acredito que dá sempre pra reverter, falar mais. Não sou da mídia, eu sou Shimano, tá? Porque me conhece, não me preparo muito pra falar as coisas que me vem na cabeça, né? Vocês conhecem bem. Mas esse ponto é fundamental. O que eu vi, a gente está vendo um momento muito particular, importantíssimo para a história da bike no Brasil,
E aí, assim, o comentário dele, a gente sabe o que aconteceu. A pandemia foi muito ruim para o mundo, mas trouxe um olhar grande para a bicicleta, muita gente entrou na bike, pedalou mais, comprou mais bike, ficou saturado, né, ficou contagiado. Depois teve uma queda, realmente que tinha muita solução, produto, oferta. Eu vivo isso, né, dentro da empresa também. Então o que acontece? Hoje, acho que em 26 a gente vai começar a ver de novo um mundo mais balanceado em termos, até por oferta de produto que tinha, mudou a realidade. Hoje, às vezes, a bicicleta usada é a maior concorrente de você vender uma bicicleta nova, então porque a pessoa precisa ver se realmente ela precisa daquele trabalho ou não. Globalmente isso está acontecendo na Europa fortemente, mas o que assim, começando pelo fim, eu acredito que a gente está revertendo isso globalmente e localmente. Acho que a gente até está mais avançado que os continentes, porque a responsabilidade é nossa. O desejo de andar de bicicleta não vai mudar. Eu sei que concordo, a gente não tem mais assim, a criança que sentou numa bike, o adulto sentou numa bike, a gente esquece, se desfruta do mundo. Só que a responsabilidade é nossa. Então eu queria parabenizar que a gente tem pessoas, né, empresário, executivo, atleta, que eles podiam não estar aqui. A gente podia não estar aqui discutindo isso, não desse projeto, mas esse projeto vai impulsionar, vai inspirar muita gente. Vai inspirar lojistas, vai inspirar negócios, vai inspirar outras equipes. Tenho certeza que semana que vem já, tem que se mexer aí, olha lá, cara. Os caras estão fazendo lá, os concorrentes de marca não tem que fazer também igual. Vai inspirar as pessoas a buscarem conhecimento de bicicleta. Puxa, tá tendo uma prova aqui, como é que é essa prova? O que faz, não sei o que. Aí a criança, rapaz, me leva lá, putz, eu quero comprar uma bike, me inscreve na categoria júnior. Isso faz parte do crescimento da cultura da bicicleta. E não vai, ela tá aí, só que cabe a gente a responsabilidade de acreditar. E por isso é fundamental a gente ter, né, vamos falar assim, a gente tem empresas, mas atrás das empresas tem pessoas apaixonadas por bicicleta, como os 3 que estão ali, eles não falam, esse eu sei que pedala, mas os 2 ali do lado pedalam, são apaixonados por bicicleta. Então isso move, né, entrar, acreditar, mas é lógico que nem ainda é paixão na vida, tem que ter resultado, tem que ter entrega, e eu tenho certeza que isso vai ter. Mas assim, a responsabilidade de voltar a falar sobre bicicleta, trabalhar na cultura da bicicleta é nossa. Né? Não vou puxar aqui o lado para minha empresa, mas antes de que alguém compre o produto da minha empresa, a gente quer que a pessoa esteja sobre uma bicicleta. E que ela comece concorrente, mas que comece a pedalar. Esse que é o ponto. Então, assim, eu acho que teve sim esses últimos, pós-pandemia, os últimos 2 anos, um clima esquisito, assim, o pessoal meio desplugado, talvez, da nossa indústria, assim, por conta até desse excesso que teve na pandemia, um pouco desbalanceado, não organizado. A gente viveu uma coisa ruim, mas a nossa indústria viveu algo muito bom, então era uma coisa até meio, eu me sentia até meio culpado, assim, sabe? Porque eu via anunciar gente morrendo e via os números de bicicleta crescendo, alguma coisa assim estranha, um sentimento, sabe? Mas eu acho que agora a gente está voltando àquela... Eu acho que a gente vai sim, globalmente, até localmente, eu acho que a gente até está melhor, porque lá fora o mercado é muito maduro. Né? O Henrique sabe, assim, o Henrique sabe. Então, assim, bike elétrica, gravel, bike infantil, bike urbana. Não tô nem falando de bike competição, de mountain bike ou estrada. Nem isso a gente tem tão desenvolvido aqui, né? Então, se a gente começa a gerar conteúdo, começa a gerar produto, começa a gerar solução, as pessoas começam a se interessar. E vocês são fundamentais, porque vocês são os caras que colocam isso, pelo menos, né, em primeira mão no mercado, para todo mundo. Mas acho que a responsabilidade é nossa. É de não falar assim, putz, tá mais ou menos. Não, vamos enxergar o copo, ele tá pela metade, mas ele tá enchendo, ele não tá esvaziando. Né? Lógico, vão ter dias mais difíceis, vão ter dias melhores. Mas eu acho que isso que a gente tá vendo aqui é uma prova de enxergar o copo enchendo. Senão,
Não, imagina, a gente não estaria aqui. E vai melhorar, gente. Vocês podem anotar aí, ano que vem, vocês vão cobrar. Você falou que o negócio ia melhorar, não melhorou. Vai melhorar. Pode escrever. Vocês vão ver, a gente vai ver isso. E a gente tem aqui esse estopim, na verdade, o estopim é uma bomba atômica, né? Não é uma faísca. Né? A gente tem aqui uma junção aí de energia aí, né, de produto, de investimento, de nomes que, cara, é um nível absurdo. Isso é muito legal. A gente teve uma reunião uma vez aqui na Sense, que estava o Christian, do Projeto Trilhas, aí a gente falando sobre durante a pandemia, alto da pandemia, e aí a gente falando sobre como que estava vendendo muito, como todos os canais crescendo, os atletas e muita equipe nascendo, e todo mundo com o olho brilhando de tanta coisa positiva, e apesar disso tinha muito problema também, porque assim, tô com um problema gigantesco porque tá faltando peça. Shimano Global não consegue repor pra gente, porque o mundo inteiro tá produzindo bicicleta, então ao mesmo tempo que a gente falava de muita coisa boa, tinha as dificuldades, né, problema pro futuro. Aí o Christian pegou e falou assim, não, mas vocês podem ficar tranquilo, uma hora isso vai dar problema. Não vai continuar esses caras subindo desse jeito. Aí eu falei, que isso, Cristo? Ele falou, vai. Isso não vai ficar desse jeito assim, não. Uma hora vai parar. É um ciclo. Uma hora esse crescimento. Não, você acha que isso vai... Já teve. Aí ele falou assim, já teve esse boom em 89, 90. Olha lá, o Iron Bike era patrocinado pela Coca-Cola e tal. Eu fui botar a mão na testa e depois eu não lembro. Abertura de mercado, né? Deixa eu aproveitar, já que fui chamado de dinossauro por dinossauro. Mas vamos falar um pouco do que foi a crise no mercado do ciclismo durante os tempos. Vou voltar lá em 98. Vou voltar até um pouquinho antes. Em 95, a gente teve a mudança de URV para real. Então, brincaram-se as importações e quem andava de mountain bike aqui tinha que andar de mountain bike importada, porque o mercado nacional não produzia nada. Isso fez com que a maior empresa nacional na época, a Kawai, passasse a produzir bicicletas de performance. Foi bom para o mercado? Muito bom. O mercado começou a se especializar. Lá em 2009, um garoto saiu daqui, foi correr na ESD Cycling Team, né? Assinou um contrato, que era um ano de crise terrível com o mercado da bike. Isso fez, aí então, Caloi ser vendida, investiram, a marca subiu, nasceu uma tal de Sense, que acho que vocês conhecem aí, produzindo bikes elétricas, e o mercado se moldou. Então, o mercado, comercialmente falando e esportivamente falando, ele passou por várias crises extremamente piores do que a de hoje. Porque você tinha duas opções. Um ciclismo de estrada que não funcionava e uma bicicleta de mountain bike que era algo muito extremo que por mais que você quisesse, você não tinha acesso. Você não tinha um produto para comprar. Então se você não tivesse aquele amigo que ia para a gringa e trouxesse uma bike para você, você não entrava no esporte que você queria. Então você pedalava com o que tinha. Hoje, esse mercado oscila tanto pelas quantidades de modalidades que surgiu. Hoje, um cara que pensa numa bicicleta acima de 25 mil, ele pula com e-bike. Aí hoje você tem gravel, que já é uma cena explosiva no mundo. A gente deu uma outra cara para bicicleta infantil, que passou a ser bicicleta para criança e não infantil. Deixou de ser brinquedo e virou bicicleta. Hoje é possível você vender uma bicicleta para um garoto de R$ 3.500, coisa que antes era Batman, Ben 10 e Barbie, e acabou. Era isso. Então, essa crise, inclusive, na parte de mídia de vocês, é por conta do surgimento de submidiáticos, vamos dizer assim. Hoje, com o celular na mão, qualquer um consegue gerar um conteúdo, seja ele rico de informação, pobre ou fofoca. Eu costumo dizer que ciclista é um bando de fofoqueiro que se reúne para fofocar enquanto se exercita, né? Então, você imagina os mídias. Então, assim, essa competição que existe entre esses submídias e vocês hoje vão morrer porque esses caras não vão ter braço para gerar, para viajar, para produzir, para reportar, porque vocês hoje vocês captam, vocês fotografam, vocês editam, vocês divulgam e vocês passam para frente. Mas graças a projetos sérios iguais a esses que vocês têm o privilégio de ser convidado primeiro, de receber a informação primeiro, de divulgar primeiro, essas submídias vão morrer no ninho. E o mercado, bicicleta
tá chegando a um ponto de parecer como moto. O mercado de moto é o seguinte, na alta vende bem, na crise atende quem está procurando trabalho para trabalhar em motobike. Então assim, tá sempre ali, na linha. A gente ainda está vivendo esse lance da oscilação. Então eu espero que isso de alguém, já dá para você ver hoje nas mídias, seja a pancada que esse cara aqui deu, por exemplo, lá em 2009. Né? E eu acho que é nessa linha. É mais uma crisezinha que vai passar. Esse ano é um ano, em tese, de Copa do Mundo, de eleição, de uma série de coisas, mas também com bons acontecimentos para a bike. Copa do Mundo já teve o Brasil, gravel, tudo mais, não para. O negócio é que a gente acostumou com o lance da potencialização que veio pós-pandemia. Então, pós-pandemia, bicho, o pessoal até fala que eu falo muito do tal do ciclista pandêmico e tal, mas esse cara deu rumo. Mas tem muito desses caras que estão com a bike na garagem. E a nossa missão, com grandes ações aqui, é divulgar e falar com quem não consome bicicleta. Porque o teu público, por exemplo, Fernando do Breno, ou do Rio, do país do ciclismo, esse público já consome bicicleta, já vive bicicleta. E eu acho que pra gente, como missão, é estar em outras mídias, em outros campos, que é realmente esses caras que não pedalam. Olha o boom da corrida a pé. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a corrida aberta, porque isso, né, eu tenho um grupo de ciclismo também, sou apaixonado por isso. E vendo um grupo de ciclismo de corrida hoje, na Bahia, por exemplo, tem 1.500 associados. E o ciclismo ainda não, no meu ponto de vista, ainda não viu isso, esse clube, né, saindo da performance como um negócio. Eu estou desde o início aqui tentando encaixar esse assunto, mas e eu vi algumas ações, né, acontecendo no Brasil, começando a acontecer, mas o mercado do ciclismo ainda é muito pequeno, voltado para um clube de ciclismo, e não precisa de ser uma prova, não precisa de ter uma estrutura gigantesca, é juntar ali 1.500 pessoas que fazem um evento. O recreacional. O que a gente viveu em Fortaleza, né? Quando a gente pensou em uma prova em Fortaleza em dezembro com 1.300 ciclistas largando. Inacreditável. Foi no giro, foi a intenção de chegar 1.300 inscritos. Né? Aquele boom que foi o negócio. Então, assim, já é a mudança. Já é a mudança, porque assim, ninguém contaria hoje com uma prova do Nordeste em dezembro. O leitão que aconteceu em Campo Jordão, né, ano passado, foi o recorde, né, de inscrição e um dado interessante. Foram 3.600 inscritos. Da Brasil é o segundo maior etapa, que é uma franquia, né, do mundo, depois da França. A França são 10.000, mais ou menos. O Brasil são 3.600, porque no UK são 1.500, mais ou menos. Então isso mostra a força do Brasil. Eu acho que o consumo de bicicleta no Brasil está maior do que antes, né? A pandemia foi um boom excepcional, acho que não pode ser a linha de referência, mas está maior do que antes. As oficinas nunca bombaram tanto do que agora, viu? Que hoje estiver tudo errado, todo mundo fala isso. Então, talvez a pessoa ainda não tive o incentivo de trocar a bicicleta, mas continua a pedalar. E você falou muito de responsabilidade, acho que nós reconhecemos nisso, como indústria, como marca, até porque somos uma marca que também cuida muito do ecossistema, né? A gente não se vê como uma montadora que monta e só vende, mas se cria e que quer incentivar a prática do esporte, que quer incentivar novos valores, né, para a sociedade, para nós é muito importante, mas tudo isso vai ser feito junto. Então, é tanto a indústria, tanto quem cria eventos, atletas e também a mídia, para poder reincentivar tudo isso. É claro que a gente está vivendo uma ressaca forte, né, da pandemia, até pela essa questão de estoque, a indústria sofreu muito, né, tive muito mais oferta do que demanda, mas a gente está reencontrando um ponto de equilíbrio agora este ano, tenho certeza, os estoques os inventários estão voltando ao normal, e agora acho que é um momento propício justamente para poder investir novamente e criar esse movimento. E essa equipe, ainda mais com a vinda da Localiza, e olha que boa notícia, né? A gente fala um pouco disso, mas de uma grande empresa que não é do ciclismo, que não é da indústria, que não é da bike, que vem investindo no ciclismo, talvez pela primeira vez na história, estou aqui há 10 anos, mas eu acho isso
o sinal é muito forte. Então, pessoal, isso significa movimento. A Localiza já entendeu isso. E nós mesmos, nosso mercado, talvez não estivéssemos entendido, né, assim, na plenitude de todos os players. Então, por isso que esse momento é importante para que vocês entendam o que está acontecendo e que a nossa responsabilidade com todo mundo é de recriar esse movimento novamente, porque o mercado está aqui. E nós fazemos o mercado também, mas ele está aqui. Tem pessoas apaixonadas que pedalam. Brasil, país tropical, que tem sol 365 por dia, é incrível. Na Europa, você tem 6 meses de inverno, 6 meses de verão, assim, não é tão favorável ao ciclismo, aqui é. E o brasileiro, né, ele é muito contagiante, né? Grupo de WhatsApp, etc. É uma loucura. Lá fora, ninguém nem usa o WhatsApp, né? Usa SMS ainda, né? Quando cheguei no Brasil, 2015, era difícil para mim achar um cara que pedalava de estrada, me apaixonei de estrada. Era difícil. Hoje eu vejo, até mesmo em BH, que não é favorável aqui, a meio do mountain bike, não tá da estrada, mas mesmo assim, você tem um pelotão gigantesco, centenas de pessoas no final de semana. Então, a pessoa talvez não tenha sentido ainda de comprar de novo uma bike, mas isso cabe a nós. E como, mais uma vez? Eu acho duas coisas importantes. A primeira é gerar paixão. Acho que a coisa principal de uma equipe é isso, de ídolos, é isso. E colocar paixão. O menino ver na TV ou um evento, atletas e fazer algo extraordinário. Quando eu vi Pantani ganhar o Tour em 98, eu estava no joelho do meu avô e eu vi isso e isso mexeu comigo. Eu quero fazer isso também. E isso, por isso que eu estou aqui hoje, né? Viver da minha paixão, isso é incrível. Então, é isso. É o segundo em qualidade, eu diria. Porque o Brasil foi muito acostumado a ter produto ruim. Né? Acho que a essência do grupo, Aguapar, desde o início, né? Importando peça e depois fabricando bicicleta, foi trazer qualidade. Se a gente volta a timeline do tempo, né? 2015, a única marca que se preocupou com os iniciantes fomos nós, lançando a FAN, lançando a Rock Evo, a Impact, uma bicicleta acessível, né? Mas que entregasse geometria, que entregasse componentes bons, né? Que tinham um design atemporal. Fomos nós. Até mesmo quando lá fora, as marcas globais não se preocupam tanto. Se você compra uma Decathlon de 400 euros, é uma bicicleta só para ir para o parque. E aqui a gente sabe que não. Aqui o poder aquisitivo não é o mesmo. Mas a paixão é muito grande. Então o cara talvez só tem 3 mil reais no bolso, mas ele quer competir, ele quer se espelhar nos campeões. E eu não sou dever como irresponsabilidade como empresa, é essa. E eu acho que também, durante esse momento de pandemia, depois da pandemia, isso foi muito enfraquecido, foi muito danificado. Até mesmo marcas globais que hoje, até para poder tentar recuperar a rentabilidade e margem, então, paixão por quantidade de produto, só que está atrás da pintura, ninguém sabe, ninguém vê, sabe? Então, esse momento, né, converge para realmente um momento de prosperidade, que eu confio muito, mas depende de nós. E da nossa parte, a gente está investindo pesado nesse projeto, que é um projeto que não é só com a Avancini, mas também jovens e menos jovens e pessoas comuns, mas que estão ali querendo entregar e dedicar a vida deles, tá? Então isso para nós tem um significado enorme. A gente também no mesmo momento, né? A gente está há 2 anos com um planejamento de produto muito forte, para que esse ano a gente possa impulsionar o mercado novamente, e serão vários lançamentos, vocês vão acompanhar isso mês a mês, principalmente a partir do fim desse primeiro trimestre, a partir de final de março, abril, vocês vão acompanhar essa jornada, porque a Sense finalmente, né, é o que impulsionou tanto o mercado desde 2015, teve um ápice ali até 2019, 2020, vai retomar forte, porque nós falamos, a responsabilidade é nossa. E não é por fim, financeiro. Isso é só uma consequência, se acontecer, estaremos felizes. Mas principalmente para isso, para retomar vida nesse mercado, para que a nossa sociedade seja melhor, porque a bicicleta certamente é a ferramenta mais poderosa que tem para fazer um país melhor.
Tá? E a gente precisa de vocês também. Só complementar, Fernando, eu sugeri que você veja a biografia do Tony Hawk. Você vai entender um pouco desses fluxos de ondas, né? E dizer que a história da bicicleta, se você volta no mundo da MX, se você volta... Os momentos, foram vários momentos como esse. Mas eu acho que, como o Pierre bem disse, né? Lá atrás a gente, quando sonhamos realmente construir algo forte, a gente estruturou o time de cross country. Nós fizemos o Sense Enduro Cup para reanimar o Almonte. Depois, consequentemente, o IMDB, nós somos pioneiros. E o GRON, né? Para plantar essa semente. E a gente nunca deixou de fazer, né? E esses sítios servem, eles são difíceis, né? Mas eles servem também para expurgar aquelas pessoas que só entraram pela empolgação, né? Não pelo que realmente significa fazer parte dele. E Shimano com 125 anos agora, completa? Sim. Já passou por muito mais do que isso, né? A gente sempre vai buscar forças com essas experiências, né? E eles falam, novas ondas virão, se preparem, cuidem dos ciclistas. Foram os que menos se empolgaram durante a pandemia e foram os que menos perderam durante a pandemia. Essas fábricas que pediam, nós estávamos lascados. Nós estávamos mortos. E, enfim, eu acho que é um processo. O importante a gente presta um serviço social. A gente, para a sociedade, a gente presta serviço. E assim, olha a qualidade de uma mão que a gente tem de organizador de eventos no Brasil. Olha a qualidade das bicicletas para onde foram. Vou te falar que o Pierre falou da parte do primeiro trimestre, vai também trazer uma ajuda para a sociedade que eu reconheço que a indústria errou, ampliando a cauda para tantas opções, tantas complexidades, tantos preços altos. E muitas vezes o consumidor quer uma bicicleta para poder pedalar e ele não conseguiria entender o que comprar. Por exemplo, você consegue dar um exemplo para gente? Subcategorias da sub, tecnologia da tecnologia, e que você vai ganhar 2 gramas ou X watts, e a pessoa só quer pedalar. Toda a complexidade espanta o normal. E eu acho que a gente, a indústria focou muito na exceção da hiperperformance e a necessidade das pessoas não mais apenas pedalar e se divertir. Acho que complexaram a escolha e precisa simplificar. Precisa ser simples pedalar. Não pode ser essa coisa tão complexa de se entender o que fazer. Então a gente adequa o de fora, a gente simplifica a escolha e até a forma de comunicar. Então, a gente acha que, assim como o Rogério bem falou, uma luz já está aí muito clara, isso aqui realmente é uma soma de energia muito forte e nós vamos brilhar muito forte. E meus pais passaram por isso em alguns momentos, né, no 45 anos que a gente completa agora, entre a indústria de bicicleta e de moto, e acho que a maior vitória foi não ter parado, porque depois você pega um ciclo novo renovado, né, e já com mais capacidade também de conhecimento. Então nós estamos muito animados mesmo para ver novos momentos. Henrique, ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre resiliência, né? Você como todas as grandes marcas de carro, de moto, de qualquer coisa, já tiveram, se você lê a história, vê os filmes, tem algum momento na história, ou vários momentos na história em que elas passaram por grandes dificuldades. Acho que esse pós-pandemia pegou muita gente de jeito. Mas quando a gente fala em propósito, como o Henrique falou várias vezes, quando a gente fala em crescimento, quando a gente fala em algo maior, a gente está falando de visão. E visão, claro, a gente agora está falando da ponta do iceberg, que é uma baita equipe, um baita de um planejamento, uma novidade. Mas eu estou imaginando que vocês têm um planejamento, têm uma visão de longo prazo aí para 5 anos, para 10 anos. O projeto, o trabalho que vocês fazem com a GRON. Bom, eu estava falando para o Leandro aqui no paralelo, né? Eu sou cliente, a cada 3 anos que eu tenho que trocar a bateria de fibrinha. Como vocês veem isso para o futuro? Quais são os próximos passos do Grupo S2 em termos de desenvolvimento, em termos de novos públicos? E aí eu falo um pouco, puxando a sardinha para o meu lado, né? Cara, feminino, a metade da população é 15% das pessoas que estão ensinando bicicleta. Potencial gigantesco. As crianças, que hoje ainda não estão pedalando, como é que vocês estão pensando em chegar nesse público? Qual a estratégia de vocês aí em termos de 5 anos de orientação? Então, a gente... Primeiro que é importante reconhecer que a gente tem um nível de maturidade mediano como empresa, né? E que a soma das nossas capacidades é o resultado que a gente consegue entregar, né? Mas a gente tem lutado muito, sabe? Enxergado de uma forma muito positiva, principalmente no mercado endereçado, né?
Então, assim, quando a gente vai né, olha, o percentual da nossa sociedade que pedala, né, como esporte, mesmo que seja um esporte leve, a gente endereça ainda menos de 5% da sociedade, né? Então, acho que é importante olhar para as pessoas normais e como atraí-las, né? Para a gente, de fato, conseguir ser mais relevante para a sociedade. Eu acho que nós tínhamos lojas em regiões não destacadas porque a sociedade não nos consumia. E a sua relevância vai de acordo com o mercado que você interessa, né? O que a sociedade deseja. Então, cabe a nós pensar muito como chegar às pessoas normais, né? Como entregar esse benefício. Nós temos pensado muito profundamente. A bicicleta continua sendo aquela solução verde, saudável e de mobilidade, mas é importante fazer com que seja simples, para que as pessoas normais possam consumir. E tudo começa com a semente da paixão, né? Essa Grom que dura para 5, 6 meninos, que se vende minuta, quando você precisa vender uma usada, etc. É um exemplo claro, né? De como a gente pode contagiar, né? E são momentos difíceis, assim, né? Esses bares, né? De resiliência, de quase morte, né? Eu comentava com a Ana que fui rodar o vento nas marcas mais emblemáticas e tive recente na Suíça uma marca de relógio de luxo que, quando surgiu o relógio digital, eles ficaram com 8 funcionários, né? E hoje são dessas marcas que vendem relógios de 100 mil euros, 200 mil euros. Tiveram que esperar quase 10 anos para redescobrir a indústria, para transformar para a joia. Mas tem uma característica comum, né? Que é a não desistência, né? A gente perseverar. Perseverar porque um cenário novo vai abrir, né? Nós somos extremamente animados. O Brasil, como o Pierre bem falou, que não é europeu, né? Eu estou aqui agora refugiado aqui no inverno amoroso, né? Contudo, a gente é um continente incrível para se pedalar, né? E contudo, a gente é um continente que tinha um clima favorável. E muito se fala sobre preço, mas por que pedalar XT, XTR? Às vezes o momento é para aquilo. Vamos pedalar, tem que pedalar, não podemos parar. Né? E eu acho que o Brasil tem que tirar essa fixação de comprar do mais caro e do melhor sempre. Ele precisa pedalar, precisa de uma bicicleta normal para ele se divertir. Né? Acho que isso também é um impeditivo mental, né? Por que eu tenho que trocar minha bicicleta todo ano? Será que é isso mesmo? Será que é essa a receita? Não sei, acho eu que não. Tô aqui fazendo até um trabalho contra o consumo, mas é que eu faço assim com minhas bicicletas, eu me troco todo mundo. Respondendo de forma até mais pragmática, né? De forma mais executiva, né? E falando realmente do nosso planejamento estratégico, que para nós é muito importante, é uma empresa que preza muito por isso, pelo método e visão de médio e longo prazo, né? E o nosso planejamento estratégico, ele se resume basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar é produto, que afinal é a nossa base, né? A gente vive disso, né? De desenvolver, produzir, vender a bicicleta, de criar esse ecossistema. E produto, primeiro, precisa ser a verdade, né? O Brasil sempre foi um país onde não se considerou realmente a bicicleta como algo que precisa ser realmente de alta qualidade, alto desenvolvimento, engenharia, inovação. Se via mais como uma montagem e o brasileiro foi acostumado, né, a ver mais como uma montagem de peças do que uma entidade completa, né? E quando se faz de desenvolvimento é basicamente um quadro, porque depois da montagem só precisa pegar os melhores, né? Você pegar Shimano, etc. e você já tem uma bicicleta boa, mas a verdade é o quadro e nos planejamentos estratégicos ele focar muito em produto. Então a gente criou, né, um roadmap de desenvolvimento de produto baseado realmente nos segmentos, né, chaves, né, que é o road, o gravo, né, muito importante para nós, o Grom, que é para nós assim, o essencial, e também o MTB-XC, entre outros. Então a gente focou, né, um portfólio reduzido de produtos, mas mais assertivos e principalmente que trouxesse, né, o melhor nível de engenharia, de desenvolvimento, de design. Da mesma forma que a equipe quer chegar lá no alto, a gente quer chegar a isso com o produto. E a gente acredita que é possível, primeiramente, porque a gente tem entendimento sobre isso, comparado a outros players aqui no Brasil. A gente tem estrutura, né? Nós temos uma planta muito moderna, nós temos também uma base na Europa, a gente tem agora uma base de trabalho no Canadá, que nos ajude, né, a realmente criar produtos de altíssima complexidade.
Então a gente tem toda essa base e a paixão que a gente carrega, que acho que a alma, né, é o motor para isso. Então a gente entende o que a gente faz. Nós somos uma empresa que com, sei lá, um orçamento milionário e só fazer para poder vender e ganhar dinheiro é muito mais genuíno do que isso. Então esse é o primeiro ponto em produto. E nós vamos ter então uma série de lançamentos sobre produtos chaves que vão realmente mexer com o mercado. E Gravel, Road e Grom são as principais. Grom e MTBXC também, nós teremos esse ano uma grande novidade. Você falou de mulher, a gente tem consciência disso. Acho que no mundo hoje até mais que isso, são uns 30%, né, 25% a 30%. Já é um público feminino. Nós temos uma grande novidade, talvez ainda para o final do ano, onde nós vamos trazer tamanho XS, por exemplo, tanto no alumínio quanto no Aravox, tanto em projetos futuros. Então a gente teve esse olhar realmente sobre mulher, e mulher é uma coisa legal, né? Porque são ótimos consumidores, né? Quando são decididos, vão e compram, né? No mercado. Metade dele está disponível e exatamente. Vocês não estão então, isso é uma lacuna, né? Isso é uma lacuna que existe, que ninguém realmente olhou com carinho, mas que nós analisamos e já está no pipeline. O segundo pilar, no planejamento estratégico, é o branding, né? E a gente separa muito do marketing. Marketing é feito para vender, o branding é feito para poder posicionar a sua marca e gerar comunidade. Então, mais uma vez, para responder, está sendo falado, se a gente não tem capacidade de mobilizar, né, sensibilizar, mobilizar as pessoas, a gente não consegue nos posicionar. Não adianta ter um produto bom, né, ou um produto excelente, se você não sabe também comunicar sobre isso. E é por isso que esse investimento em branding é importante. Hoje nós temos, por exemplo, a contratação. A gente reforçou o time, né, entre a S2 e a Nomad. A gente tem um time unificado de quase uns 20 pessoas, então um time muito forte. A gente contratou um dos melhores publicistas do Brasil, que não é tão supercado, mas graças a Deus ele pedala, então ele entende muito bem, que é o Francisco Martins. Então nós vamos ter agora um rebranding muito forte, várias coisas vão acontecer agora ao longo do ano, vocês vão ver. E o terceiro pilar é um ponto de venda, né? Porque afinal, tudo acontece no ponto de venda, né? Quem é o pagador dessa conta toda é o consumidor final, e ele que faz girar essa roda. Então não adianta você ter um produto excepcional, não adianta você investir milhões em marketing para poder posicionar sua marca, se lá na ponta você não tem experiência, se você não tem um atendimento excepcional, se você não tem essa paixão que é transmitida. Então a gente está trabalhando forte, a gente é a única marca, o único grupo no Brasil a ter um projeto único, que é a S2 Bike Shop. Hoje são 31 templos da marca, né? Onde a gente tem um padrão muito bem definido, a gente tem um discurso definido, tem uma experiência realmente definida para isso, justamente para poder qualificar esse mercado. Isso foi muito importante. E com essa qualificação, a gente consegue fazer o quê? Nada menos que repassar essa mensagem. Eu gosto de falar assim, uma analogia, né? Se você pega um Rolex, por exemplo, vocês concordam que um Rolex, em termos de engenharia suíça, né? Um produto excelente em termos de produto. Vocês concordam que o branding da Rolex é incrível também? Gera imagem de marca, posicionamento. Mas se você pegar esse Rolex, colocar em qualquer loja aqui na frente, por exemplo, você não vai vender esse Rolex 50 mil reais. Você vai vender esse Rolex. Ninguém nem vai acreditar que é um Rolex de verdade. Então, o ponto de venda ele é importante. Então, nos planejamento estratégico é isso, basicamente, são esses três pilares. E sempre trazendo verdade, trazendo qualidade e fazer algo que realmente nunca foi feito no Brasil. Isso exige, né, esforço, investimento, energia de pessoas, mas é um caminho mais difícil, mas é um caminho que a gente acredita justamente porque a gente está mirando há 10, 15 anos na frente, não somente no consumidor. Eu só puder contribuir com uma informação que eu acho que talvez seja perene importante, e os dois, Henrique e Pé, também vão poder me dizer. O meu nicho ele é mais de entrada, né? A escola para ciclistas pega muito o público que está começando, né? Está buscando uma bike e tudo mais. E eu tenho um defeito que eu sou otimista demais. Sempre fui muito otimista. Assim. Para mim está muito bom. É um momento excelente do mercado. Porque tem gravel, tem e-bike, eu vim conversar de manhã no café da manhã sobre os nichos dentro do nicho, né? Que foi o assunto que o Henrique trouxe agora. E agora trazendo essa visão de vocês de mercado amplo, me dá mais
fico mais com vontade, sabe? Mais empolgado, porque eu sou caçulo aqui, eu acho. O canal tem 3, 4 anos, não é uma coisa de muito tempo. Mas vem crescendo cada vez mais, assim, cada vez mais as pessoas me mandam mensagem, que bike que eu escolho, o que eu faço aqui, ali e tal. Isso é uma coisa que eu vejo assim, muito, muito bom. E agora com essa junção de vontade de comer com fome, né? Que é uma coisa que eu vejo aqui, vai dar um up assim que é excelente na minha visão. Tanto na ponta da loja, que é onde eu estou atuando, quanto na ponta de produção de conteúdo, quanto na ponta de o blog. A Ana falou isso, na loja é isso. O pai compra uma, depois compra outra, depois compra outra. E aquela outra eu boto para vender e eu tenho que compra. Pô, isso vai se criar uma geração nova. E essa geração nova, quando vir, vai vir com muita força. Porque não é a bike do Ben 10 que o menino falou. Não é a bike que está toda desengonçada, toda desencontrada, com o pé de vela curto e guidando lá atrás e a criança não consegue andar. É uma bike de verdade, uma bike que Mas é incrível, né, cara? Porque o Grote contamina os pais. Exato. Cara, eu também estou operando no meu filho, então isso cria uma coisa familiar, assim. Isso é incrível pra sociedade. Essa semana um cliente meu postou um vídeo, tá? Ele tava andando de bike e o filho dele com 7, 8 anos do lado deles, ela assim, filho, obrigado por aceitar as minhas loucuras. Eles fizeram uma trilha de bike. Olha isso, tipo, é o tipo de conexão que a gente vive hoje, uma era super conectada, né? Meus sobrinhos em casa, eu vejo que eles têm assim, celular o tempo todo, isso me deixa preocupado. Pô, e daqui a um tempo como é que vai ser o nível de atenção de uma criança dessas? Então ele precisa sair desse medo. E a bike eu vejo como isso, né? A gente falou no início da conversa ali. E agora vocês trazendo essa visão de longo prazo é uma coisa que me deixa muito animado, assim, porque eu sou bem otimista. É a minha realidade, assim. Pierre e Henrique, o desenvolvimento de uma bicicleta demora muito tempo. Né? 2 anos aí para desenvolver uma bicicleta. E o Henrique vai contribuir no desenvolvimento de uma bicicleta que vai ser lançada daqui 1 ano, 2 anos? Pode ter certeza. Já é funcionário da empresa, tá? São gente de produto. Não, com certeza. É um dos objetivos, né, de tentar trazer mais uma percepção de o time de desenvolvimento, né, de produtos como que eu sinto no campo, executando o ciclismo, mas também que eu sinto, né, a percepção ali, às vezes, do fã, da comunidade, sempre acho que é uma via diferente, né, de poder munir a empresa com informações. Então tem muita coisa legal para acontecer, muita coisa interessante para acontecer. Dá vontade de falar, né? Mas acho que é legal, principalmente por esse entendimento de como que a gente torna a vida das pessoas mais fácil, né? Como que te complica para pedalar, como que torna isso mais real para mais pessoas. Principalmente não só entrarem no ciclismo, mas permanecerem. E a gente está lutando um time muito forte, sabe? O Brasil é um país muito distante, né? Um país que tem uma história de ciclismo mais recente, né, que a Europa, e fala da França, etc. Não se fala, né? Mas a gente está buscando pessoas profissionais que tenham entendimento, que tenham paixão. A gente vai ter algumas mudanças no time, assim, de forma estratégica aí nas próximas semanas. Pessoas que vão trabalhar em colaboração profunda com o Henrique, né? Henrique na ponta, como atleta, sabe da percepção. Então a gente acredita que tudo é feito através de pessoas, né? Então é montar uma tropa de elite que realmente carrega a bike no DNA, que não seja visto como um negócio, um emprego, mas seja visto como paixão e execução, claro. Mas que a gente possa chegar nessa qualidade. Estou muito animado, porque esse tipo que a gente tem no Canadá, né, são experts, né? Eles vão de altíssima complexidade, né, voltada a produto de carbono, de alumínio, falando de geometria cinemática, enfim, são estudiosos, né, muito forte. E a gente montou um time. Não se trata de uma agência que a gente contrata e terceiriza, nada disso. É um projeto colaborativo com eles, e entre o Brasil e o Canadá, né, a gente tem suporte também na Europa, e isso vai fazer que essa sinergia já vai poder trazer realmente uma gama de produto altíssima. E aí nós temos agora o avanço para poder validar tudo isso. Então, se o Henrique validou, acho que
né? Cada mortal aí no mundo vai lidar também gostar da bike. Isso é nos propostos. Um break então? Obrigado a todos aí. Obrigado. É demais. Ela controlou algumas situações.